Olá, meus amigos, é com muito prazer que participo neste vosso evento, falar de um tema que me apaixona imenso, as vendas e a negociação. Vocês vão ver que tudo isto tem a ver com o meu percurso de vida e que foi fácil eu ser contagiado com aquilo que afinal todos nós fazemos todos os dias, que é vender. Neste momento estarão a ver um resumo daquilo que é o meu currículo e a história que vos vou contar é a história da minha vida e tudo aquilo que me fez estar aqui hoje a partilhar convosco. Desfrutem. A minha irreverência, a minha forma de estar na vida, levou-me muito cedo ao desporto e foi lá que eu aprendi na competição, no trabalho de equipa que é preciso, na relação entre treinador e atleta, objetivos, metas, etc. Talvez isso fez com que eu me apaixonasse rapidamente por uma palavra que está por trás de tudo, que são os negócios e as vendas, que é resultados. Resultados esses que academicamente para mim eram complicados, porque eu não tinha muita vontade de me agarrar aos livros e estar a decorar, os métodos eram muito expositivos e tal, e então descobri uma escola chamada Escola Agrícola de Coimbra, na altura, hoje é a Escola Superior Agrária, onde fui feliz, porque misturava o desporto, fiz tudo o que vocês podem imaginar, rugby, handball, basquete, tudo, e o que fiz menos acho que foi estudar, mas as coisas lá iam passando e eu tinha objetivos, para além do desporto, logicamente, e o meu objetivo principal, e por isso é que eu costumo dizer que tudo começa na atitude, era criar uma história gira, uma história na minha vida que não tivesse fim marcado. E um dia respondi ao anúncio para ir vender enciclopédias. Enciclopédias e discos de música clássica. Sendo a minha mãe uma mulher antiquária de profissão, as vendas em casa estavam todos os dias ali a serem faladas, etc. Eu fui descobrir, através da rede dos seus clientes, que se eu tivesse uma forma diferente de os abordar, uma forma que os fizesse sentir especial, uma forma que lhes tocasse nas emoções, eu talvez tivesse sucesso. E a verdade é que quando eu ia àquelas pessoas famosas, àquelas elites de Coimbra, apresentar as minhas enciclopédias, os meus discos, onde eu falava da Deutsche Grammophon, a mais importante gravadora de música clássica, sou doutor, o que acha de ouvir este disco, dar a sua opinião e tal. Bem, esta história da presunção e água benta funcionava muito bem. A verdade é que eu tive sucesso e descobri que as vendas, afinal de tudo, têm muito pouco a ver com lógica, mas mais com emoções. Daí resultou que comprei o meu primeiro carro. Foi um Fiat 1100, bastante velhinho, comprei a prestações, tive que pedir à minha mãe para ser emancipado, porque eu com 18 anos, na altura, não se podia tirar a carta, era só aos 21 anos, e esse carro, que posso-vos dizer que a terceira não tinha dificuldade em entrar, então quando apanhava uma subida eu tinha que puxar bem pela segunda para passar diretamente para a quarta, fez-me entender melhor o contexto. Esse contexto, na altura, deu-se a Revolução do 25 de Abril e ainda por cima eu resolvi casar cedo. Portanto, aos 20 anos já tinha responsabilidades, aos 20 anos chamaram-me para a tropa e fui para a Polícia Militar, vejam bem. Na Polícia Militar descobri também muitas coisas importantes, a disciplina, e percebi que o contexto, afinal, não era só dinheiro, era também aprendizagem, porque eu podia aprender em tudo, que não havia duas pessoas iguais, e acima de tudo, tudo aquilo que estava-se a desenvolver de tecnologias tinham que ser ferramentas que eu tinha que aproveitar. Daí percebi que o mundo era um mundo cheio de possibilidades, cheio de oportunidades, era um mundo em que nós tínhamos que nos pôr a jeito. Então, meus amigos, para sustentar essa família, tendo só o dinheiro da tropa, ao fim de semana comecei a vender, vejam bem, tratores e máquinas de movimentação de terras. O que é que eu fazia? Enquanto que todos os vendedores trabalhavam durante a semana, eu ao fim de semana ia às aldeias ali das zonas do Mondego, curiosamente enquanto as mulheres iam para a missa, os homens iam para os cafés, bebiam uns copos, e era aí que eu falava com eles, era aí que eu interagia com eles, era aí que eu tinha muito menos concorrência, que a concorrência estava de fim de semana, e as coisas foram-me correndo bem. Fui faturando, fui vendendo, fui aprendendo, e quando saí da tropa já estava convicto que a minha carreira tinha que realmente ser, não na agricultura que eu tinha aprendido, mas nas vendas. Porque eu tinha aprendido uma coisa muito importante. Quando eu sei aquilo que é importante para os outros, eu consigo tornar-me importante. Portanto, claramente, o sucesso é uma questão de atitude.
Quando queremos fazer uma coisa, vamos encontrar soluções. Quando não queremos, vamos encontrar desculpas. E também aprendi uma coisa muito importante, que a única forma de nós estarmos a ser relevantes e aprender ao longo da vida é reinventando-nos em contínuo. E daí respondi a um anúncio, lembro-me tão bem, vestido com um blusão Adidas, umas calças de ganga e umas botas da tropa, a um anúncio para uma multinacional americana chamada Gestetner. Todos estavam de fatinho e gravata. E eu, quando entrei, olharam para mim e devem ter pensado, este tipo é das entregas. A verdade é que quando fiz a entrevista, eram dois senhores, ainda me lembro de Rocha Fernandes e o senhor Ribas, olharam para mim e pensaram, o que é que este tipo quer? Ele não tem a pinta de vendedor, não está vestido como vendedor. Só que eu era diferente. E realmente há uma boa notícia. A posição das pessoas não são fixas. Quando nós não colocamos ruído na comunicação, e a verdade é que naquele momento eu fiz a diferença, porque eles olharam para mim, deram-me um tubinho de fita cola, de plástico, e disseram, venda-me isto. Eu olhei para eles e disse-lhes, eu não posso vender uma coisa que é vossa. Porque eu tinha aprendido aquela lição do descobre o que é importante para os outros para tu seres importantes. Eu tinha aprendido aquela lição de que em negócios é preciso ter atitude. Se calhar eu estava a aprender uma lição muito grande naquela entrevista. É que eu tinha que adquirir novas competências. Eu tinha que perceber que tinha que me sintonizar com o mercado. Tinha que pesquisar, identificar, tinha que interagir, tinha que saber partilhar, assumir, co-criar e concretizar. E em vendas e negociação estas competências são fundamentais. A verdade é que no dia seguinte eu tinha um telegrama, nessa altura não havia e-mails, não havia telemóveis como hoje há, e chamaram-me para ir a Lisboa a uma entrevista. E eu fui à entrevista. E o senhor disse-me, você era a única que era diferente. E disse-me esta frase que eu nunca vou esquecer e que é importante nos negócios e nas vendas. A mim não me interessa a cor do gato, mas como o gato mia. E realmente a minha atitude naquela entrevista fez a diferença. E fui para essa empresa. Trabalhei em Trás-os-Montes, conheci bastante gente, conheci uma parte de Portugal onde os valores são tão importantes. Ainda me lembro daquela frase, por trás do marão manda os castão. E a verdade é que ao fim de 2 anos, um cliente meu chamado Ioplé estava-me a convidar para eu, muito cedo, muito jovem, a ter um lugar de chefia, chefe de vendas, e liderar 30 e tal vendedores numa empresa que estava a crescer, uma empresa que rapidamente se tornou líder de mercado, uma empresa em que eu tinha que tomar decisões muito rápidas, porque aqueles iogurtes que hoje não eram postos na prateleira, amanhã já eram outros. Portanto, eu aprendi a tomar decisões rápidas, aprendi uma coisa muito importante em negócios, aprendi a perceber o ciclo da venda. É muito importante perceber isso. A empatia gera confiança, a confiança leva às compras e as compras fortalecem relações. Aí aprendi o valor da marca. A Ioplé era uma marca poderosíssima. A Ioplé fez o mercado dos iogurtes. Foi essa marca que fez aquilo que hoje nós somos um dos países da Europa com maior consumo per capita, mas naquele tempo nós tínhamos que semear para colher. As pessoas não conheciam o que era o produto. Aprendi o que é criar conceito. Aprendi que em negócios sem conceito dificilmente nós conseguimos vender. E daí surgiu um convite fantástico para a melhor empresa onde eu trabalhei até hoje. Era um grupo americano na área farmacêutica que tinha produtos de consumo. E eu saio dos iogurtes e saio de chefia para voltar a agarrar na pasta e começar a vender produtos de higiene e produtos como pastilhas elásticas, como repousados para a tosse, rementolípticos, etc. Mas numa empresa que me deu tanto, que me desenvolveu, porque eu aprendi a formar-me, aprendi uma coisa muito importante, que na vida nós não podíamos ir por o caminho que os outros dias. Aprendi um novo paradigma. Nas vendas e negociações nós não podemos ter aquela abordagem ortodoxa da satisfação das necessidades, como eu costumo dizer, necessidades satisfazem-se na casa de banho. Aprendi uma abordagem inovadora e aprendi os 5 Cs, a relação com os clientes. Formei-me, aí tirei o meu curso de marketing, aí aprendi muitas coisas e aprendi uma coisa muito importante. Os 5 Cs são fundamentais para quem realmente quer vender, para quem quer ter sucesso nos negócios. Porque tudo começa na credibilidade e tudo vai à confiança. A confiança é uma linha muito fina. A confiança tem que ser muito alimentada. Este é o maior indicador económico do mundo, o mais consistente, de que os negócios aumentam em função do nível da confiança. E a reputação está por trás disso tudo. E aí percebi também uma coisa muito importante. E usei a minha primeira ferramenta. A primeira ferramenta que eu fiz
e que ainda hoje uso, que é a minha roda da negociação em 3D. Quando eu estou alinhado com realmente aquilo que é importante para os outros, eu sou capaz de olhar para o meu ritmo, para aquilo que está a acontecer, e daí imaginar que resultados posso ter. Porque se o ritmo, apesar do alinhamento estar correto, aquilo que está a acontecer entre nós não está a fluir, de certeza que os resultados não vão ser os melhores. E se os resultados não estão a acontecer, é porque o alinhamento tem que ser revisto. É porque alguma coisa está, alguma disfunção. E esta roda 3D fez de mim um profissional que rapidamente, na minha carreira, passei de um simples vendedor a um gestor de key accounts, a um gestor de categorias, a uma business unit. E daí tive um convite muito importante, que foi pensar, será que é aqui que vou continuar a minha carreira? Felizmente, e na vida acontecem coisas muito interessantes, uma diretora-geral americana, a primeira mulher que eu tive como líder, resolveu mudar a marca, o nome da marca, Chic, que era uma marca que para mim tinha um valor estimativo imenso, porque tinha, repara, a maior cota da Europa era em Portugal, eu tinha escolhido a equipa que ia trabalhar para a Chic e ela resolveu mudar a marca numa reunião, sem me passar cartuchos, na Alemanha, e disse-me, João, a partir de hoje a Chic vai se chamar Wilkinson. Eu não podia resistir àquilo, estavam a tocar algo que para mim era muito importante, eram os meus valores. E como a nossa mente tem muita habilidade para semear a nós muita porcaria, apesar daquela empresa ser a empresa da minha vida, aquela empresa onde eu tinha criado tanto, tinha feito tanto, despedi-me. Andavam caças de cabeça atrás de mim e, portanto, na altura decidi ir para aquela que era a primeira empresa de bebidas multinacional a operar em Portugal. E fui para a Schweppes. Eu gostava muito daquela marca, eu era consumidor da água tónica e fui para aquela marca. Pois é, só que naquela empresa não estavam as condições para acontecer aquilo que eu tinha já criado ao longo da vida, aquilo que para mim estava ligado. O negócio das bebidas era um negócio muito estranho, era um negócio em que se pedia dinheiro, era um negócio em que nem tudo era como eu gostava, não tinha o meu paradigma. E daí, e porque tudo começa, como diz o líder do maior país do mundo, que é o Facebook, tudo começa nas pessoas e na forma como se relacionam com e conectam com o mundo, e na vida e nos negócios é assim. Eu não hesitei. E apesar de ter passado 20 anos em 2 empresas, naquele momento pensei, eu não vou estar aqui muito tempo. E 1 ano e pouco depois do orçamento aprovado, depois de ter as coisas bem estruturadas, de sentir, ok, já deixei a minha pegada, mas não é aqui que eu vou ficar, resolvi aceitar o convite para ir para uma empresa e ser o primeiro diretor comercial do Jornal Expresso. Estávamos num momento muito interessante, tínhamos um concorrente forte, chamado na altura o Independente, no momento em que criar o saco plástico, os guias, etc. Um momento em que realmente eu sentia que uma pessoa que vinha do consumo podia ser importante. E aí eu percebi uma coisa muito decisiva para o resto da minha vida. Negociar é uma relação de interesses entre emoção e comunicação. Aí percebi o que era o poder que uma marca líder podia fazer. Aí descobri que era muito importante eu desenvolver várias soft skills. E as minhas soft skills, ok, de comunicação, estando num líder de comunicação, percebi o que era bom desenvolver conteúdo e relação. Percebi o que era gerir emoções, o que era a gestão de conflitos. Mas havia aqui algo que não estava a bater certo comigo. Eu queria mais de mim, a minha afirmação do si, as coisas eram muito fáceis. Tinha muita gente a reportar a mim, havia muito dinheiro e tudo estava muito fácil. Aquela adrenalina de estar em empresas que estavam sempre de uma forma muito irreverente, muito inconstantes, sempre a querer criar mais e mais e mais, não estavam alinhadas com o meu propósito. E como o maior inimigo na nossa mente são os limites que lhe impomos, um cliente do tempo em que ainda estava na Neoplay, um amigo, posso dizer assim, Cantilau Jamenadas, disse-me precisava de um tipo como você para ir abrir a minha fábrica na Hungria. E eu pensava, mas vai ser agora, aos 38 anos, que eu me vou reinventar? Mas espera, eu nunca trabalhei no mundo, apesar de ter feito montes de feiras e eventos por todo o mundo, mas nunca tinha estado expatriado. A pensar, Hungria, logo após a perestroika, isto é um grande desafio, João, mas em negócios, em vendas, é preciso ter coragem. Eu quero me desenvolver também como um negociador multicultural e aceitei o desafio. E fui para a Hungria, onde criámos uma fábrica fantástica, a Danezita Hungária. Ainda me lembro que andava com a minha valise de cartão para aqueles países do leste, a falar de um conceito de negócio, de bolos industriais, coisa que não existia.
países onde muitas vezes o alfabeto era o cirílico e eu não percebia nada. E aí eu vi a dificuldade que há em entender as pessoas. O grande desafio que é perceber pessoas que têm tantas diferentes crenças, culturas, valores, hábitos. Isto fez-me crescer muito. E percebi uma forma muito importante para mim. O que é que queria dizer aquela frase: obstáculos é aquilo que vemos quando perdemos vista aos nossos objetivos. E o meu objetivo estava lá desde trás, como deve estar sempre em vendas e negociações. Porque quando não há objetivos, e em vendas e negociações há um processo muito simples. Qual é o problema? Qual é a solução? E qual é o benefício? Isto é o nosso trabalho. Quando fazemos qualquer negócio, temos de ter o que é que nós levamos? Qual é o problema? Nós somos solução? Sim. E a outra parte, qual é o benefício que vai ter? Eu pensei, se eu ao fim de 2 anos montei uma fábrica na Hungria, o negócio está a rolar, e se eu criasse a minha empresa? Mas era difícil, estavam-me a tratar muito bem. E quando me disseram, agora você fez este trabalho na Hungria, vai continuá-lo em Portugal, eu pensei, não, está no meu momento de parar, está no meu momento de negociar comigo próprio. E aí tive um convite de criar o primeiro PEC multimédia de formação para vendas. E fui trabalhar para a Escola de Comércio de Lisboa, já com o propósito, vou começar a minha caminhada a trabalhar o Eu SA. E aí vou-me dedicar a fazer uma coisa muito importante. Pegar no meu know-how, agora já multicultural, e vou ensinar naquela única escola que ensinava vendedores, tinha o curso de vendedores, qual é a diferença que faz a diferença. Porque tudo eu via, tudo era processos, tudo falava em fecho de negócios, vender. Eu disse, não, tudo começa pela abordagem. E então, aqueles jovens com quem me apaixonei, com quem eu achei das coisas mais bonitas da minha vida, nunca mais a partir daí deixei de estar ligado à carreira docente. Porque eu partilhava com o meu entusiasmo, com a minha carreira, com o que já tinha acontecido, aquelas fases que para mim eram mais importantes em vendas e negociação. Começar pela abordagem. Não há 2 oportunidades para criar uma imagem forte. Depois, quem dá recebe, o proporcionar, o sensibilizar, o para quê, para motivar. E mais importante que fechar negócios é concretizar, é aquela cocriação de negócios. Então, percebi uma coisa muito importante. E ali consegui deixar também a minha pegada, que em negociações o primeiro passo é validar os interesses da outra parte. E claro, isso motivou-me a criar o meu primeiro grupo de empresas. Criei o grupo Business App. A minha primeira empresa foi a Sales App, o logotipo disto tudo. Em vendas, quando queremos mais, precisamos do app. Precisamos a cor das vendas é o laranja, é a ambição de querer mais e melhor de nós próprios. E daí foi fácil o meu percurso, já lá vão 20 anos. Fui sempre criando as minhas empresas com uma lógica. Responder ao mercado em função daquilo que realmente o mercado está a necessitar. Nasceu o INV, que ainda hoje é a única instituição em Portugal só dedicada à negociação e às vendas. Nasceu a UAP, do mentoring, do coaching, a empresa mais antiga em Portugal a trabalhar nestas áreas. Daqui nasceu a PhoneUp, daqui nasceu a Force Stores para criar conceitos comerciais, criar a ActiveUp, de onde hoje, que é hoje a dona da Do It, a única revista na Europa exclusiva de vendas e negociação. Neste momento vocês podem aceder ao número que está neste momento nas bancas gratuitamente em online. Daqui nasceu a minha ideia de começar a escrever livros e hoje até criar a minha própria editora, já tenho best-sellers internacionais. Hoje daqui nasceu ajudar a criar negociadores inovadores com características que ao longo da minha vida fui percebendo que era muito importante nos negócios. As 3 dimensões críticas, a adaptabilidade, a flexibilidade e a eficiência. E quem não entender estas 3 variáveis, de certeza que não vai conseguir ser um negociador inovador. Porque em negociação, em vendas, só há inovação quando começa tudo para existir um estilo de pensamento criativo. Conectar o não conectado, ver o não visto, pensar o não pensado. Porque se não houver essa motivação intrínseca, não houver resiliência para fazer e desfazer, na procura de fazer melhor, e para isso existe ou não curiosidade, porque se não existe curiosidade não vai acontecer. Tem que haver um reconhecimento ativo, temos que saber festejar, temos que ter essa pressão que eu chamo de pugnacidade criativa, do ir mais longe, do querer mais. E tudo isto só acontece se houver entusiasmo, porque se não houver entusiasmo não há atitude criativa. E quando isto acontece,
nós conseguimos ter uma coisa fantástica, que é ganhar estatuto. Para quê? Para criar e gerir relações. Para favorecer tomadas de consciência. Para conseguir desafiar a outra parte a pensar em nós, nas nossas soluções, no nosso produto, naquilo que realmente queremos que a outra parte sinta que tem valor. Para assim se sentir entusiasmado e para assim poder favorecer a ação. Claro que hoje o meu foco sempre está nas tendências. E as tendências para o mercado, para quem quer vender, para quem quer negociar, são claramente, e esta crise do Covid-19 está a evidenciar em tudo, está a evidenciar a todos nós que nada vai ficar igual. Vejam quem não estava preparado em termos de digitalização, os negócios que está a perder. Vejam que todos nós temos que pensar como é que vamos adequar as nossas estruturas para esta tendência, porque, amigos, o contexto que neste momento nós estamos a viver e que vamos ver no futuro, todas estas revoluções tecnológicas, económicas e sociais vão ser as âncoras deste mundo em turbulência contínua. Por isso, o que hoje é verdade, amanhã é mentira. Por isso temos que negociar, vender, exige que haja muita velocidade a implementar soluções novas, não ficar refém de crenças. Para isso, nada melhor do que inovar. Porque, amigos, inovar tem que ser palavra de ordem. Porque a economia raramente tem respeito pela tradição, mas admira a criatividade e a inovação. Então, meus amigos, como é que vamos dar um salto? Como é que nós conseguimos estar alinhados com aquilo que realmente o mercado quer? É perceber que em vendas e negociação nós existimos para que os outros expressem o seu twist. Isso chama-se relevância. Relevância é muito importante porque a valência, aquilo que nós damos ao mercado, é a qualidade da experiência que vão sentir connosco. E essa qualidade, no fundo, é que vai determinar se nós somos a opção ou não somos a opção. Por isso, meus amigos, em vendas e negociação, a realidade é um puzzle que cada um constrói. E esse puzzle só pode ter duas peças. Ou vendemos valor, ou só vamos vender o mais barato. Porque se tudo tem valor, se tudo tem um preço, tudo tem que ter valor. Por isso, vão pensar no vosso conteúdo, naquilo que vocês têm para o mercado, como é que se vão diferenciar e como é que se vão conectar. Porque, meus amigos, como seres humanos e como profissionais, somos mais felizes a agir do que a reagir. E vender, negociar, é exatamente isto. Agir. Bons negócios.